Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Thaís de Filosofia e essa é a nossa videoaula da semana passada. Lembra que na semana passada, no dia 14 de agosto, na sexta-feira, eu não pude estar com vocês na videoconferência e por conta disso, estou gravando e postando esta videoaula para que vocês tenham acesso ao conteúdo para a gente dar continuidade ao que a gente já vem estudando na disciplina de filosofia e de cidadania, tá bom? Peguem o caderno de filosofia de vocês para a gente copiar algumas coisinhas. Vamos lá? Então, agora que você pegou o seu caderno de filosofia, você vai colocar o cabeçalho completo e vai escrever o tema da nossa aula de hoje, que é o corpo aos olhos da filosofia antiga e a continuação. A gente já vem estudando sobre esse tema e hoje a gente vai terminar ele e vai terminar com chave de ouro falando sobre o Spinoza, que é um filósofo antigo também muito importante, que fala sobre o corpo. Lembrem de colocar que essa é a nossa aula de número 2, tá? Lembre que eu falei com vocês sobre a importância da gente numerar essas aulas, como é importante da gente colocar o número dessa aula para a gente ficar bem localizado, bem situado, não perder as atividades, saber qual é a ordem dos conteúdos, tá bom? Essa é a nossa aula 2. Então vamos lá falar um pouco sobre o Spinoza. Lembre que nas últimas aulas nós falamos sobre a noção de corpo para a filosofia antiga, para os filósofos gregos Platão e Aristóteles, e a gente viu que com eles, lá na Grécia Antiga, havia uma noção dualista de corpo, tá bom? Então, quando você for anotar no caderno, você vai olhar esse slide, vai pausar ele aqui nesse vídeo. Aí você vai pausar, vai ler o que está no slide e você vai anotar as partes mais importantes no caderno de você, embaixo do tema, tá bom? Então, olha só, lá no século XVII, o Bento Spinoza era um filósofo e ele surgiu com uma posição bem diferente dessa visão dualista. Qual é a visão dualista que tinha lá na Grécia Antiga com Platão e Aristóteles? Que o ser humano, que o homem, ele possui um corpo e uma alma, tá bom? Essa alma ela era um pouco superior ao corpo por alguns motivos, mas existia essa visão dualista. E o Spinoza, ele não vai mais separar alma e corpo. Ele vai dizer que ele deu um novo nome, na verdade, para a alma. Ele chamou a alma de mente. E ele vai dizer que o corpo e a mente são a mesma coisa. Então, para ele, mente e corpo são uma coisa só. E quando a gente se refere ao pensamento, ou seja, aquilo que produzimos na nossa mente, a gente está falando sobre a produção do nosso pensamento, está falando referência sobre a nossa mente. Quando a gente está falando sobre a matéria, sobre aquilo que a gente consegue apalpar, aquilo que a gente sente, a gente está falando sobre o corpo. Então, o pensamento está relacionado com a nossa mente e a matéria está relacionada com o nosso corpo. E um não pode ser concebido sem o outro, ou seja, eles funcionam juntos. Mente e corpo funcionam juntos da mesma maneira. Olha só, gente, essa é uma imagem do Spinoza, bem contemplativo, lendo um livro aqui. Olha só o livro dele. Esse era o Bento Spinoza, tá bom? Eu botei essa fotinha aqui para vocês verem o rostinho dele, tá? Mas é só um detalhe para vocês saberem quem foi o Bento Spinoza, um filósofo do século XVII. Tá? Foi a Spinoza, então, gente, que contrariou uma tradição filosófica de mais de 2000 anos, tá? Ele elaborou uma concepção não dualista do ser humano. Ele afirmou que a mente e o corpo são a mesma coisa. Com essa posição, ele negou que a mente prevaleça sobre o corpo, ou seja, a mente ela não era superior ao corpo do ser humano. Então, a mente e o corpo eram a mesma coisa e uma sem outra não podia agir, tá? Então, o corpo precisava da mente e a mente precisa do corpo para fazer aquilo que ela gostaria de fazer. Então, quando pensamos, fazemos em condição de corpo e mente. E quando a gente anda, quando a gente se movimenta, a gente também faz nessa condição de corpo e mente. Então, professora, qual era essa tradição filosófica? Gente, a tradição filosófica dizia que o corpo era uma pura matéria, era só material, era só isso aqui, ó, superfície, a matéria, sob o domínio, sob o controle de uma alma
imaterial. Lembra que eu falei do Platão, do mundo das ideias, do mundo imaterial? Ou seja, essa alma era o que tinha o controle, o domínio do corpo, era a alma que conduzia aquilo que o corpo deveria fazer. E o Spinoza achava que essa concepção era equivocada, e ele afirmava que ninguém havia sido capaz de dizer quais são as possibilidades ou impossibilidades de um corpo. O que o corpo pode fazer ou ele pode não fazer, tá? Então o Spinoza ele não acreditava que o corpo era tão incapaz dessa forma. Ele acreditava que o corpo tinha sim uma capacidade que era incompreensível. Podemos compreender essa ideia pensando em situações extremas, por exemplo, nas quais o corpo reage de maneira inesperada. Em uma catástrofe, por exemplo, é comum uma pessoa salvar outra pessoa erguendo rochas pesadas que em circunstâncias normais não conseguiria sequer mover. Olha só, quando ele fala nisso, de que a gente não sabe o que o corpo é capaz de fazer, é justamente sobre quais as capacidades que o corpo humano tem. Será que o corpo depende de outra coisa para ele poder fazer o que ele quer? O corpo depende de uma alma, que é essa alma que vai ditar o que o corpo deve fazer, como ele deve fazer? Ou há situações na nossa vida que o nosso corpo age por impulso, por instinto? Ah, com certeza. Quando a gente vai cair, por exemplo, ou então a gente vai receber algum tipo de pancada. Qual é a nossa primeira reação? É proteger o quê? A nossa cabeça. A gente protege aqui, olha, o rosto, a cabeça. Quando você vai cair, a primeira coisa que você protege é a sua cabeça. Isso é o quê? É uma coisa racional ou você age por impulso, por instinto? É instinto, você não pensa em proteger a cabeça. Sua mão já vai direto para proteger uma das partes mais importantes do seu corpo, que é o seu cérebro, seus olhos, né? Sua face, sua fisionomia. Então vejam que nem sempre as atitudes pensadas, o nosso pensamento vai conduzir as ações do nosso corpo, tá bom? Então é por isso que o Spinoza falava que ninguém tinha conseguido comprovar as incapacidades ou capacidades do corpo humano para dizer que a alma que era quem controlava o corpo, o que era muito contrário. Por isso que para ele o corpo e a mente trabalhavam juntas. Então olha só, gente, vamos ler juntos. Para Spinoza, as ações do corpo dependem dos estímulos que o corpo recebe. Spinoza chamou esses estímulos de afecções ou afeições. O corpo pode ser afetado de diferentes formas e ele pode, a partir dessas afeições, agir, tá? Dependendo de como o corpo é afetado pelas afecções, sua potência de agir aumenta. Ou seja, há algo que o corpo humano recebe, é externo a ele. O que é? São as afeições. Essas afeições são os estímulos externos que o corpo recebe. E a depender dessas afeições, se elas são maiores ou menores, como elas lidam com o corpo, como elas impactam o corpo, como elas estimulam o corpo, vai depender disso, dependendo disso que o corpo vai reagir de forma diferente. A forma que o corpo reage é o que Spinoza chama de potência de agir. Então, a nossa potência de agir é determinada pelas afeições que a gente recebe, pelos estímulos que a gente recebe ao longo da nossa vida, tá bom? Então, há afeições, ou seja, há estímulos que o corpo recebe que diminuem a nossa potência de agir ou que aumentam a nossa potência de agir. Então, como o corpo e mente são só uma coisa, Spinoza denomina que o aumento da potência de agir pode ser considerado uma alegria, enquanto que a diminuição da potência de agir pode ser considerada uma tristeza. Ele relaciona isso. Então, é como se tudo aquilo que está estimulando o corpo externamente fosse afetar não só o corpo, mas também a mente, porque eles são a mesma coisa. E essa afeição, esse estímulo externo que afeta o ser humano, pode afetar
tanto para aumentar a sua potência de agir, quanto para diminuir. Quando ela aumenta a potência de agir, nós temos a alegria. Então, quando ela diminui a potência de agir, nós temos a tristeza. Spinoza, gente, afirmava que até a sua época ninguém havia conseguido conhecer a estrutura do corpo de modo a poder explicar todas as suas funções. Por isso, os antigos, ou seja, os filósofos gregos antigos, como Platão e o Aristóteles, atribuíam à alma as ações do corpo, ou seja, tudo que o corpo fazia era a alma quem governava, era a alma quem mandava, quem ordenava. Então, as ações do corpo eram atribuídas à alma. Se o Spinoza vivesse hoje, no século XXI, o que ele ia falar, gente? Ele seria um cientista, eu acho. E ele ia ficar espantado com o avanço do conhecimento científico, da ciência, da neurociência que responde a relação entre o nosso corpo e a nossa mente. A gente sabe que elas trabalham juntos, mas que eles têm funções específicas, que o nosso corpo tem funções específicas, que a nossa mente tem também funções específicas, que a gente passou a compreender com o avanço da ciência, mas que a gente ainda está desvendando e compreendendo através da neurociência esses fatos que a gente ainda não compreende dentro do nosso ser humano, dentro daquilo que a gente tem, que é próprio nosso, da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso corpo, tá bom? Isso foi o que o Spinoza falou sobre a relação entre o corpo e a mente. Ele modificou a noção de corpo da filosofia antiga. Ele inaugurou uma nova noção que ele chamou de mente. Então, ele abandonou a alma e falou: há uma nova estrutura de relação. Há o corpo e há uma mente. E eles trabalham juntos, eles agem juntos, eles lidam juntos. Mente e corpo são só uma coisa para o filósofo Spinoza. Então, nono ano, essa foi a nossa videoaula sobre a continuação do nosso assunto, que é o corpo aos olhos da filosofia antiga, e nós conhecemos um pouquinho mais sobre o Bento Spinoza, um filósofo lá do século XVII. Eu espero que vocês tenham conseguido compreender o assunto. Eu já havia postado um pequeno vídeo sobre o Spinoza. Se vocês quiserem revisar, é só assistir esse vídeo, que também tá aqui no nosso canal do YouTube, tá bom? Para fechar, eu peço que vocês façam a atividade de fixação em PDF, que está disponível também lá no ProESC, tá bom? Esse vídeo vai estar disponível no ProESC. E a atividade de fixação também vai estar disponível lá no ProESC. Vocês vão pegar, imprimir a atividade, quem puder imprimir. Quem não puder, pode copiar no caderno e responder de caneta, azul ou preta, tá bom? Vocês fiquem atentos também para não perder os prazos. Vocês devem resolver as atividades e encaminhar lá no ProESC, fazer a entrega da atividade, para que eu possa fazer a correção. Porque essa atividade, por exemplo, essa atividade de fixação, ela vale ponto, assim como a atividade que eu passei também, Cidadania Moral e Ética, para fazer o panfleto, também vale ponto. Se eu não me engano, as duas atividades valem 3 pontos cada uma. Então, é muito ponto para o primeiro instrumento avaliativo, tá? Então, façam essa atividade de fixação. Se você puder imprimir, cola no caderno para não perder, embaixo desse assunto, lá na outra página, não sei. Ou copia no caderno, coloca a cabeçalho, identifica, tudo certinho, tá bom? Não deixem de fazer essa atividade, é muito importante para a gente fixar o conteúdo, fixar o conhecimento de vocês, reforçar o aprendizado, ver como que vocês estão, se vocês compreenderam, e entreguem no ProESC para que eu faça a correção, tá bom? Conto com vocês e vocês podem contar comigo. Qualquer coisa é só me chamar. Forte abraço, beijão, ó. Até a próxima aula, na sexta-feira que vem. Beijo, tchau!